Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Estamos aqui começando mais uma série de podcasts em 2024 sobre conteúdos trabalhados dentro de sala de aula no sistema Bernoulli. Hoje vamos discutir um pouco sobre o Brasil com os alunos do 7º ano e eu queria apresentá-los. Bernardo Simões. Bernardo. João Pedro Rosa. João Pedro. Gabriela Crepaldi. Gabriela. Maria Cecília Manzan. E eles são do 7º ano B. Vamos discutir sobre o primeiro capítulo do trabalhado no livro, Bernoulli, que é sobre o território brasileiro, localização do Brasil, a extensão do território, né? Os efeitos, né? E as consequências em relação à grande extensão do território brasileiro, né? Estudamos em sala de aula que o Brasil, em termos de extensão, ele é o quinto maior território do país, certo? Ok? Falamos também que do mundo, né? Comentamos também sobre que essa dimensão territorial fez com que o governo, então, fizesse o quê, Bernardo? Fizesse o quê? Dividisse o Brasil em regionalizações, dividisse ele por partes para ficar mais fácil de administração, porque em cada região tem um clima, tem diferentes variações de tempo, tem diferentes variações de economia, também de o clima interfere históricos. nas condições naturais, né? Lembra que a gente até estudou em sala de aula que o clima interfere na vegetação, que interfere no relevo, na economia e na cultura. Uma condição natural diferenciada também acaba apresentando diversidade também de problemas, né? E aí, problemas diferenciados, o governo, então, divide o território em 5 regiões, né? Mas além da regionalização oficial do IBGE, tivemos propostas, né? Como, por exemplo, a do Pedro Pinchas, que ele não seguiu os limites dos estados por causa de fatores naturais e econômicos e fatores históricos também, que aí ele dividiu em 3 regiões: Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. Exato, mas também teve a proposta de Milton Santos, né? Que chamada de como a regionalização deles? 4 Brasis, que juntou a região Sudeste com a região Sul e formou a região concentrada, que também essa regionalização segue os fatores econômicos, mas juntou a região Sul com a região Nordeste, porque elas têm grande economia e juntaram. E principalmente no caso dessa proposta, a questão tecnológica, né? A concentrada, o próprio nome já diz, a concentração em relação à tecnologia. Né? Tecnologias essas que acabam fazendo a região a de maior globalização. A região mais globalizada é a concentrada, né? Que une o Sul e o Sudeste dentro da regionalização oficial, né? Ok? João, e aí? Como assim, e aí? O que você fala? O que você conseguiu absorver? O que você conseguiu aprender? O que mais se destacou dentro do capítulo? Cara, eu gostei muito da parte que fala sobre placa tectônica, porque isso também explica por que a gente não tem montanhas, se não me engano, no Brasil, porque montanhas tem que ser acima de 3.000 metros, e no Brasil, como não está no meio de uma placa tectônica, não teve como ter a formação de grandes vulcões. Acho que nem tem no Brasil, não lembro. E também de montanhas, porque não teve as placas tectônicas para fazer as montanhas. E também não tem, isso também explica porque não tem terremotos. Porque eles... Estamos distantes. Quer dizer, corrigindo. Estamos distantes, mais ou menos, no meio da placa. No meio da placa. Nós, como se a mesa fosse a placa. A placa, né? A placa, como é que chama a placa do Brasil? Placa sul-americana. Nós não estamos na borda da placa, como seria a borda da mesa. O Brasil está no centro da mesa, certo? Que seria o centro da placa sul-americana. E, se eu não me engano, o Chile está na ponta, não é? Exato. E ali o dobramento recebeu o nome de Cordilheira dos Andes, né? E nós estamos distante. Então, a nossa formação, ela é recente ou ela é antiga? Ela é antiga. Então, a gente falou tanto de relevo, que a definição de relevo aí é montanha, porque tem mais de 3.000 metros, e o Brasil não tem montanha, né? E também a questão da estrutura geológica, que montanhas são estruturas geológicas recentes, né? E vocês? E aí, meninas? O que vocês
Uma coisa que eu achei interessante no capítulo é sobre os pontos extremos do Brasil, que seria os pontos mais ao norte, sul, leste e oeste. O livro faz uma correção sobre um termo muito utilizado na mídia. Antigamente, se acreditava que o ponto extremo do norte era o Oiapoque. E, inclusive, Tanto que se usa, por exemplo, do quando vai se falar sobre algum fenômeno, alguma coisa que acontece em todo o território brasileiro, costumam dizer assim, do Oiapoque ao Chuí. Sim. Que é um termo muito utilizado, mas é errado, né? É, porque foi descoberto que, na verdade, o ponto mais extremo ao norte seria o Monte Caburaí. E os pontos extremos seriam norte, Monte Caburaí, sul, Arroio Chuí, oeste, Rio Moa e leste, Ponta dos Seixas. Perfeito. Cecília? Uma coisa que me chamou muita atenção foi que o mar que é banhado o Brasil, ele é conhecido como Amazônia Azul. Como é que chama o nosso mar? O nosso oceano? Atlântico. Ele possui uma grande biodiversidade de animais marítimos, que também é muito importante para a economia, como a pesca. Também possui muitas atividades econômicas que são muito importantes. Por exemplo, o extrativismo. Uma que se turismo. destaca muito é o... Você lembra? Extrativismo de Petróleo, né? Que aí é justamente numa plataforma sedimentar, óbvio, né? Porque o petróleo é estirado, que é abaixo de uma camada de sal, que é a chamada pré-sal, né? E aí a Amazônia é chamada de Amazônia Azul. O rio o oceano é chamado de Amazônia Azul porque há diversidade de fauna e flora, tão como a floresta amazônica. As oportunidades de atividades econômicas para as populações que moram às margens do oceano, né? Os caiçaras, né? Conseguem viver do bioma marítimo da mesma maneira que a população ribeirinha vive na Amazônia e os índios vivem, né? Ok? Beleza? Alguém quer mais destacar alguma coisinha? Uma coisa interessante também sobre a Amazônia Azul é a própria camada de pressão, né? Porque o sal foi se acumulando em uma camada para deixar o petróleo. É um sedimento. É um mineral não metálico. Metálico. Né? Ok? Pessoal, é isso. Né? Nós fechamos o capítulo 1 e fizemos aqui, digamos, um feedback, um retorno daquilo que foi discutido e que a turma conseguiu absorver, né? Mas futuramente os meninos estarão aqui novamente fazendo um outro.